Sendokai é um desenho espanhol produzido pela Kotoki e a RTV. Ela estreou em 9 de abril de 2013 lá e aqui em 3 de junho do mesmo ano. A série conta com 2 temporadas, cada uma com 26 episódios e de na média 12 minutos. A última temporada estreou em 2014 e a terceira temporada está sendo esperada por 6 anos. Sem brincadeira, 6 anos. Mas se você está conhecendo o desenho pela primeira vez e se pergunta, o que é Sendokai? Bom, você pode ver o episódio 27 da segunda temporada, que resume a primeira temporada completa, ou você pode continuar esse vídeo. Então vamos começar! Primeiramente, o que é Sendokai? Bom, se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo perfeitamente, presumo eu que você seja brasileiro. Se você é brasileiro, com certeza já deve ter ouvido falar daquele esporte lá bem famoso, futebol. E se você conhece futebol, então posso dizer que Sendokai é basicamente uma cópia dele, só que com algumas coisinhas a mais. Sendokai é um esporte multidimensional não praticado na Terra. Ele consiste em 2 times que manuseiam uma bola em uma quadra com 2 gols. Os gols, nesse caso, são chamados de Senrocks. Eles têm formato variado dependendo da equipe, mas todos eles têm em comum a presença de barreiras luminosas que impedem a bola de entrar. Quando a bola toca a barreira, ocorre o gol, nesse caso, um Kai. Com um determinado número de Kais, a barreira fica vermelha, indicando que falta um Kai para quebrar a barreira. Com a barreira quebrada, basta um Kai para ganhar o jogo. A bola aqui se chama Do. No Sendokai, os jogadores não usam só os pés para ficar correndo atrás da bola e tal, eles também utilizam alguns poderes que podem ser adquiridos graças ao Sen. Mas o que é o Sen? Bom, isso é um pouco difícil de definir, mas ele pode ser definido como uma força presente em todo o universo, nas plantas e nos seres vivos e etc, sabe? Como a força do bem, a força do mal, como em Star Wars, por exemplo. Bom, é como uma extensão dos seres que possibilita a realização de habilidades um tanto mágicas, por assim dizer. No geral, o Sendokai não tem regras bem definidas, só não pode matar o oponente, é claro. Mas agora que conhecemos melhor o esporte, podemos passar para a história. Os protagonistas são apresentados logo no primeiro episódio, obviamente. No total são 4. 2 garotas, a Chloe e a Fenzi, e 2 garotos, o Zack e o Quiet. E eu vou falar de cada um deles de acordo com seu grau de importância. Claro que eles são protagonistas, mas há um certo desvio de atenção para alguns deles, o que faz com que distinguamos alguns maiores do que outros. Começando com o Quiet. Quiet, de cara, é o tal amigo gordo. Quando você olha pra ele, você já pensa naquele clichê de garoto que tá na equipe só pra ser amigo do protagonista principal e também servindo de alívio cômico. E por ser um pouco acima do peso, já pensamos que a sua personalidade consiste basicamente no desejo exagerado por comida, o que a série inclusive reforça, infelizmente. Mas é claro que Cat vai além disso. Ele é um cara bem pacífico e bem-humorado, ele curte passar o tempo jogando sozinho ou com os amigos, e é um filho/neto muito educado até, como podemos ver em alguns episódios. Depois dele temos a Fenzi. Resumindo, ela é basicamente a típica not like the other girls, de uma forma bem explícita, porque ela não gosta de se vestir como algumas outras garotas, como insiste a mãe dela. Ela é bastante sarcástica e briguenta, ela também gosta de heavy metal, e ela é ironicamente caracterizada pela cor rosa, o que, claro, não tem problema nenhum, já que não é uma cor exclusivamente feminina, mas continua sendo bem irônico. Além disso, ela é a menor da equipe. No penúltimo lugar, nós temos a Chloe. Chloe é uma filha única de um casal de advogados que querem a mesma carreira para a filha, que na verdade quer ser uma artista, mesmo não sabendo desenhar quase nada. Ela é uma garota bem calma e serve na equipe como a voz da razão. Vale lembrar que na primeira temporada o grupo não tem um líder, mas a Chloe de certa forma atua como uma, dando ordens aqui e ali e etc. Mas em suma, podemos ver ela de cara como o tal do interesse romântico do protagonista principal, por ser uma garota, claro, e minimamente mais atraente do que a Fenzi. Atraente assim, olha isso. Sério, humanamente falando, nem tanto. Mas enfim, ela é um tanto séria e determinada, é bastante calculista e cuidadosa também. E por fim nós temos o Zack. Ele é bastante chamativo pelo seu cabelo alto e amarelado e pela sua personalidade extrovertida e animada. Ele é visualmente aquilo que podemos entender como o protagonista único, por assim dizer, pois ele se destaca dos seus outros protagonistas. Ele ganha muito mais destaque na segunda temporada, e na primeira serve muito mais como alívio cômico, principalmente pelas suas piadas ou atitudes e até mesmo por aquela dancinha um tanto ridícula dele. Mas no geral ele é um garoto doce e simpático, sempre tentando animar os seus amigos.
Todos eles são bastante diferentes uns dos outros, mas uma coisa eles têm em comum: eles são péssimos em futebol. Consequentemente, eles são péssimos em Sendokai também, e é ao longo da série que nós vemos todo o desenvolvimento deles. Tampo é uma criatura de uma outra dimensão que nós conhecemos ao longo da série, e na sua história nós descobrimos que, juntamente com seu irmão, Kento, e a sua parceira, Lalith, ambos treinavam juntos para participar do grande torneio de Sendokai realizado pelo Zorn. Os Zorn são um império que há milênios roubava a energia Sen de planetas inteiros. Eles sequestravam planetas, por assim dizer, dominavam, escravizavam pessoas, roubavam energia, e na época eles eram governados pelo Grande Zorn. O torneio ocorreu e, infelizmente, eles perderam. Seu irmão e a sua parceira decidiram se unir ao Império, para não morrerem, é claro, mas Tampo decidiu fugir. Tampo, vários anos depois, decide buscar 4 guerreiros capacitados para derrotarem o Império, guerreiros que ele iria treinar, é claro. Mas ele acabou justamente com os menos capacitados, que logo de cara fracassaram. Ainda assim, vendo o potencial que eles tinham, ele decide treiná-los. A partir desse momento, quando eles passam a ser os aprendizes do Tampo, eles recebem o nome de Senkuns. Os Senkuns adquirem seus primeiros poderes com as armaduras Urlok, que eles conseguiram depois de ajudar um povo que estava em perigo em outra dimensão. Os poderes desbloqueados são os seguintes: a visão Yao-Sen, o disparo Zetsen, a estrela Tai-Sen e o escudo Kuo-Sen. Para aprender esses poderes, cada um deles teve que individualmente passar por um desafio em uma dimensão diferente. Em determinado momento do treinamento, eles tiveram uma disputa com o guardião da caixa de Nustrad, que por acaso é um cachorro. Acredita-se que essa caixa guarde um grande poder que ajudaria os Senkuns no torneio final. Não esqueçam dessa caixa, ela é importante depois. Assim que Tampo considerou os Senkuns preparados para o torneio, ele deu a eles as armaduras Wandan, que no caso são as mesmas que ele e a sua equipe usaram no passado. E essas armaduras também desbloquearam novos poderes, mas ao contrário das Urlok, eles não tiveram tempo de aprender durante o treinamento, então eles tiveram que desbloquear os poderes na marra durante as partidas. Diferentemente dos poderes anteriores, que precisavam apenas de concentração e treinamento, os novos poderes só poderiam ser usados se os Senkuns tivessem em mente a sua motivação principal. Zack foi o primeiro, utilizando o Fogo Shosen, e mais tarde descobriu que sua motivação no caso era um interesse amoroso pela Chloe. E em seguida veio a Chloe, que sei lá por qual motivo pensou que a sua motivação era ser uma advogada. Mas enfim, ela desbloqueou o poder, que no caso foi a centelha no Sen, e sua motivação foram os seus amigos. Depois veio a Fenzi, que conseguiu desbloquear o Tornado Gol Sen, e sua motivação foi a sua mãe. Um detalhe importante é que a Fenzi é órfã do pai, tendo sua mãe como maior fonte de apoio, então faz sentido que essa seja a sua motivação realmente. Por fim, temos o Kiad, que aprendeu a Onda Gelsen, e sua motivação foi a sua avó, por quem ele foi criado. O episódio em que ele aprende a Onda foi justamente onde os Senkuns enfrentaram o primeiro comandante Zorn, no caso foi o Cascrad e sua equipe, que curiosamente são uma versão sombria dos Senkuns. E quando eles perderam, descobrimos a existência do Vórtice, um lugar para onde vão os criminosos do Império Zorn, e é bem sombrio. A segunda comandante foi a Lalith, e ela realmente foi uma disputa muito complicada, e se não fosse pela sua repentina mudança de pensamento, os Senkuns teriam perdido. Ela se deu conta de que o que estava fazendo era errado, e então se deixou perder. O líder dos Zorns, o Marechal Zorn, ficou furioso com essa atitude e condenou a Lalith ao Vórtice, mas Tampo, por amor de Lalith, se voluntaria para ir ao Vórtice. E nesse diálogo todo nós descobrimos que o Marechal Zorn, na verdade, é o Kento, o irmão do Tampo. Agora não se confundam, quando eles mataram no passado, quem governava era o Grande Zorn. O Kento passou a ser o Marechal Zorn após o Grande Zorn. Não pense que são a mesma pessoa, porque na segunda temporada isso pode gerar uma bela confusão. Agora que os Senkuns venceram os comandantes, restava apenas lutar com o Marechal em pessoa. E a disputa foi realizada justamente no planeta Terra, sem que as identidades dos Senkuns fossem expostas, é claro. A luta parecia um tanto injusta no começo, e quando os Senkuns começaram a se desesperar, inesperadamente o Vórtice surge, e de lá saem Tampo e seus aliados para ajudar. A luta continua e novamente eles se veem encurralados, até que Chloe e Zack conseguem bolar um plano para roubar o Do e fazer um Kai decisivo. Marechal, num ato de desespero e por influência de Sidmodius, que é um dos seus aliados, decide usar o poder da caixa de Sestrat, que é um poder aparentemente semelhante ao da caixa de Nustrad. Com o poder liberado, todos na quadra sofrem bastante dano, ficando incapacitados de continuar, exceto os Senkuns, que apenas perderam seus braceletes, consequentemente perdendo seus poderes. Mas quando eles pensavam em desistir, nós ouvimos a seguinte frase: Ya os lo dije una vez,
Ser un guerrero Sendokai Es mucho más que llevar un brazalete. Assim, eles enfrentam o Marechal Zord e, adivinhe só, eles ganham. Nossa, que novidade. E enquanto a partida ocorria, Lalit estava ajudando alguns prisioneiros a se libertarem das prisões dos Zords, e no processo todo fez com que a nave geral entrasse em modo de destruição. Então assim que acaba o torneio, Lalit volta para a quadra para buscar os Senkuns, para que eles possam fugir antes que ocorra a destruição, e Tampo acaba resgatando Kento, seu irmão, num ato de misericórdia. E assim que eles conseguem sair da nave, ela entra em colapso e desaparece da Terra. Todos voltam para a Terra e os pais do Senkun descobrem que eles eram, na verdade, os guerreiros. E tudo acaba muito bem. E aí, final feliz? Bacana. Sennokai é um desenho que mudou a vida de muita gente durante a sua infância. E não é justo dizer que ele possa ser totalmente resumido em um vídeo de poucos minutos, muito menos em um episódio de 12 minutos. Então eu acredito que vale a pena você mesmo ir conferir os episódios por si só. E, apesar de ser um desenho infantil cheio de clichês e coisas um tanto esperadas, ainda assim você pode se surpreender com suas coisas únicas nele. Coisas com as quais você vai talvez se identificar, coisas que você vai se admirar, coisas que você vai aprender. E você com certeza vai se divertir, porque há personagens bons, há uma história cativante e muitos outros fatores dos quais você pode gostar. Além disso, isso foi um resumo apenas da primeira temporada. Tem toda uma segunda temporada para revisarmos e criarmos teorias e discutirmos coisas aleatórias, etc. Esse aqui foi só o primeiro vídeo, basicamente. E eu com certeza pretendo fazer mais. Então, Senkuns, até a próxima!